A ausência do poder criador, o afastamento do ideal perfeito criado para o homem, perturba os quatro ventos, que para já ainda são sustentados pelos anjos que impedem a destruição total deste planeta. O pecado destrói, corrói e faz estremecer esta velha terra, que sofre com dores pelo afastamento do seu Criador. Deus não deseja a morte nem o sofrimento de nenhum ser humano, mesmo daqueles que repetidamente ignoram aquele que é o único e poderoso Criador do Universo. Portanto, gostaria de cumprimentar a todos os que estão aqui na casa de Deus, mas também todos aqueles que nos acompanham através da nossa emissão online. Desejo para mim e para todos vós que este seja o momento em que Deus fale verdadeiramente aos nossos corações. Oro para que esta mensagem, segundo a vontade de Deus, tenha um impacto real nas nossas vidas. Esta manhã prossigo confiante na promessa de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Deus disse a Moisés: não te aproximes e retira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é terra sagrada. Êxodo capítulo 3, versículo 5. Retira as sandálias dos teus pés. Deus ordenou a Moisés. Não é um pedido, não é um conselho, não é uma sugestão. É uma ordem clara e direta. Retira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é sagrado. Será que cada um de nós, será que eu compreendo verdadeiramente estas palavras? É uma ordem, é verdade, mas também é uma expressão de amor, de proteção. São palavras que, mesmo que não compreendamos, temos de aceitar pela fé. Tiago, Joana, Laura, Beatriz, Igreja de Setúbal, retira as sandálias dos teus pés, porque este é um lugar sagrado. O poder de Deus é infinito, incomensurável e impossível de ser verdadeiramente compreendido pelo ser humano. Omnisciente, omnipresente e omnipotente são atributos exclusivos daquele que é o único verdadeiro Deus, o nosso Criador, o nosso mantenedor, nosso Salvador e Redentor. Nós, pelo contrário, seres humanos, somos criaturas, finitos, desprovidos de qualquer porver. Somos imperfeitos, uma pálida fotografia da sua imagem e semelhança. Somos pó, um pequeno grão de areia na praia infindável da descendência de Abraão. Somos teimosos, ingratos, somos irreverentes. No entanto, valemos tanto quanto o sangue derramado pelo Criador do Universo. Aquele que te amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que se nele creres, não pereças, mas tenhas a vida eterna. O seu poder, tal como o seu amor, são mistérios para nós. Apesar das infindáveis manifestações do seu poder ao longo da história da humanidade, e particularmente na vida de cada um de nós, a verdade é que constantemente nós duvidamos do seu poder. Moisés, após ter retirado as suas sandálias, ele temeu a presença de Deus. Êxodo capítulo 3, no versículo 6, diz-nos que Moisés desviou o olhar porque teve medo de olhar para Deus. Já alguma vez imaginaram estar na presença de Deus? Já imaginaram percorrer um deserto durante 40 anos, onde a Shekinah estava a apenas a alguns metros do próprio povo? Já imaginaram ser aquecidos durante a noite gelada do deserto por uma coluna de fogo? E durante o dia sentir a refrescante divina presença através de uma nuvem que protegia o povo do calor abrasador do deserto? É difícil. É difícil tentar imaginar estas e outras manifestações do poder de Deus, quando, principalmente às vezes, pequenos abalos fazem estremecer a nossa vida.
26 de agosto de 2024. Exatamente há 2 meses atrás. Sentiram a terra tremer? Pelas 5 horas e 11 minutos daquela madrugada, ocorreu um sismo de magnitude 5.3 na escala de Richter, com um epicentro a cerca de 60 km de Sines. Este sismo, que não causou danos, nem humanos nem materiais, causou medo e alguma apreensão por parte da população portuguesa. Jesus alertou-nos para estes acontecimentos, não para que tivéssemos medo, mas para que soubéssemos que vivemos nos tempos do fim e nos focássemos na sua segunda vinda. Mateus capítulo 24, versículo 7, alerta-nos. As nações vão entrar em guerra umas com as outras e os países vão atacar-se uns aos outros. Haverá tremores de terra e fomes em muitos lugares. Como um despertador, a terra treme, muitas vezes para nos acordar do nosso sono morno e confortável. A ausência do poder criador, o afastamento do ideal perfeito criado para o homem, perturba os 4 ventos, que para já ainda são sustentados pelos anjos que impedem a destruição total deste planeta. Mas se recuarmos mais algumas décadas, onde apenas os mais experientes aqui presentes estavam vivos, o susto já teve outras dimensões. A 28 de fevereiro de 1969, Portugal sentiu o seu último grande sismo do século XX. Com o epicentro no mar, a cerca de 250 km da cidade de Lisboa, o sismo ocorreu de madrugada, pelas 3 horas e 41 minutos, com uma magnitude entre 7.3 e 7.9 graus. Noite de pânico, escreveu o Diário de Lisboa, enquanto o século sublinhou pânico e prejuízos em todo o país. O sismo não só causou danos materiais, como originou 13 vítimas mortais em Portugal continental. Por vezes, o despertador toca muito alto. Romanos 8:22 diz-nos: porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. As contrações deste parto são dolorosas. No ano de 1755, a terra tremeu e a nossa cidade de Lisboa sofreu. No dia 1 de novembro, o conhecido por terremoto de 1755 resultou na destruição quase completa da cidade de Lisboa. Os sismólogos estimam magnitudes entre 8.7 a 9 na escala de Richter e direta e indiretamente ceifou a vida a cerca de 70 mil pessoas. Mas se alargarmos ainda mais o nosso ângulo de visão e analisarmos a evolução histórica destes choques entre as placas tectónicas da nossa crosta terrestre, encontramos algumas referências assustadoras. Não sei se conseguem ver o mapa e as referências associadas. No entanto, eu gostaria de realçar alguns destes sismos que tiveram um impacto devastador no nosso planeta. China, 1556. Estima-se cerca de 830 mil mortos. Haiti, não foi assim há tanto tempo. No ano 2010, 316 mil mortos. Indonésia, 2004. Não sei se recordam daquele grande sismo que provocou um grande tsunami. Ceifou a vida a mais de 227 mil pessoas. O pecado destrói, corrói e faz estremecer esta velha terra que sofre com dores pelo afastamento do seu Criador. Retira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é sagrado. Ao longo da história da humanidade, o poder de Deus tem-se revelado de várias formas. Algumas permanecerão um mistério para nós, até ao dia em que seremos transformados e a nossa mente restaurada. E aí teremos um milénio, mais uma eternidade para as compreender verdadeiramente. Na verdade, seriam necessários vários dias para enumerarmos os milagres e a manifestação do poder de Deus. No entanto, considerei pertinente falar-vos daquele que, para mim, é um dos episódios mais espetaculares do Velho Testamento. Utilizando uma metáfora contemporânea, este episódio é bastante completo. Tem tudo. Tem drama, tem ação, comédia, tem aventura, tem suspense, tem romance e só não tem ficção científica porque é um relato real de uma história real. Convido-vos então a abrir as Sagradas Escrituras
em 1 de Reis, no capítulo 18 e no versículo 38. 1 de Reis, 18, 38. Naquele momento, o fogo do Senhor desceu sobre o holocausto e queimou-o, bem como a lenha, as pedras e o pó, consumindo toda a água que havia na vala. Versículo 39. Ao ver isto, o povo inclinou-se até ao chão e exclamou: o Senhor é Deus. Só o Senhor é que é Deus. Retira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é terra sagrada. Todos, sem exceção naquele lugar, todos, até os profetas de Baal, perceberam que o lugar onde estava era terra sagrada. A presença de Deus fez-se sentir de uma forma clara e evidente, não deixando espaço para qualquer dúvida sobre quem era o único e verdadeiro Deus. Um dos relatos mais impressionantes do Velho Testamento, porventura igualado apenas por momentos como o da abertura do Mar Vermelho, é sem dúvida nenhuma uma das mais espetaculares demonstrações do poder de Deus. Este momento que o profeta Elias viveu foi o galardão de uma vida de fé, de obediência e de consagração a Deus. Mas a vida deste profeta não foi nada fácil. Se não vejamos o contexto no qual está inserido. De certo que esta manhã não teremos tempo para abordar todos os detalhes. No entanto, podem ler cada pormenor deste relato em 1 de Reis, no capítulo 16, 17 e 18. No tempo de Elias, um grande terremoto, neste caso espiritual, tinha assolado o povo de Deus. O profeta viu Israel aprofundar-se mais e mais na idolatria e ficou angustiado. Nesta época, Israel era governada por Acabe, que reinou durante 22 anos em Samaria. A Bíblia faz uma descrição deste homem arrepiante. Há algumas semanas atrás, não sei se recordam, o pastor Dário, numa das suas pregações, falou sobre um rei terrível, o rei Manassés, que foi considerado um dos piores reis de Israel. Sinceramente, entre Manassés e Acabe, o concurso para o pior rei de Israel teria de ir a critérios de desempate. Honestamente, na minha modesta opinião, Acabe leva uma ligeira vantagem. Porque até na escolha da sua rainha, ele foi capaz de escolher nada mais, nada menos do que Jezabel, filha de Et-Baal, rei dos Sidónios e sumo sacerdote de Baal. Existe um ditado que diz que por detrás de um grande homem está sempre uma grande mulher. Mas neste caso, podemos afirmar que por detrás de um dos piores reis de Israel está sem dúvida nenhuma a pior rainha de Israel. 1 de Reis, capítulo 21, nos versículos 25 e 26, diz-nos o seguinte: não houve ninguém que praticasse tanto mal diante do Senhor como Acabe, incitado por sua mulher Jezabel. Cometeu os mais horríveis pecados, adorando os ídolos, como faziam os amorreus, a quem o Senhor tinha expulsado para dar lugar aos israelitas. Assim Israel afastou-se do Deus vivo. Por muitos anos perderam o senso de reverência e piedoso temor. Eu vou repetir esta citação do livro Profetas e Reis. Por muitos anos perderam o senso de reverência e piedoso temor. O povo esqueceu-se de que montes e vales, rios e fontes estavam nas mãos do Deus vivo. Ele controla o sol, as nuvens do céu e todos os poderes da natureza. Por intermédio de fiéis mensageiros, o Senhor enviou repetidas advertências ao rei apóstata e ao seu povo, mas sem qualquer efeito. Retira as sandálias, porque o lugar onde estás é sagrado. Então, Deus decretou que não iria cair sobre a terra nem chuva nem orvalho até que o povo voltasse para o seu Criador em arrependimento e o reconhecesse como a única fonte de toda a bênção. Elias teve a missão de levar a cabo a mensagem do juízo. Não hesitou em obedecer à ordem divina, embora a obediência parecesse um convite à imediata destruição sobre as mãos do rei. O profeta chegou a Samaria, entrou no palácio, não solicitou ser admitido, nem esperou ser formalmente anunciado.
vestido de roupas rústicas, como habitualmente usavam os profetas da época, passou pelos guardas, aparentemente sem ser notado, e ficou diante do rei. Elias não apresentou desculpas pela sua presença. Alguém muito maior do que o rei de Israel tinha-o comissionado para falar. E erguendo a mão em direção ao céu, afirmou solenemente, pelo Deus vivo, que os juízos do Altíssimo estavam prestes a cair sobre Israel. 1 de Reis 17, versículo 1, relata as palavras de Elias nesta cena incrível. Juro pelo Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, que não haverá nos próximos anos nem orvalho nem chuva, senão quando eu lhe pedir. Antes que Acabe pudesse recuperar do seu espanto ou arquitetar qualquer resposta, Elias desapareceu rapidamente, deixando atónitos todos aqueles que assistiram a esta cena. As palavras do profeta tiveram cumprimento imediato. Os que a princípio estavam inclinados a escarnecer das suas palavras, tiveram logo oportunidade para uma reflexão séria. Porque depois de poucos meses, a terra não refrigerada pelo orvalho, nem pela chuva, tornou-se ressequida. Com o tempo, os rios começaram a baixar e os regatos a recuar. Durante um ano, não houve chuva. A terra está calcinada como se fosse devastada pelo fogo. O abrasador calor do sol destrói a pouca vegetação que sobreviveu. O ar é seco e sufocante. Tempestades de poeira cegam os olhos e quase impedem a respiração. Fome e sede atingem homens e animais com uma terrível mortalidade. Mas não obstante destas evidências do poder de Deus, Israel não se arrependeu nem aprendeu a lição que Deus lhes queria ensinar. Não entenderam que aquele criou a natureza e controla as suas leis. Pode fazer delas instrumentos de bênção ou destruição. Passou o segundo ano de fome. E os céus ainda não tinham dado qualquer sinal de chuva. Pais e mães, impotentes para aliviar os sofrimentos dos seus filhos, eram forçados a vê-los morrer. Ainda assim, o apóstata Israel recusou humilhar o seu coração perante Deus. Deus não deseja a morte nem o sofrimento de nenhum ser humano, mesmo daqueles que repetidamente ignoram aquele que é o único e poderoso Criador do universo. Que esta mensagem, que esta verdade fique bem cravada esta manhã nas nossas mentes e no nosso coração. Deus não deseja a morte nem o sofrimento de nenhum ser humano. Muito pelo contrário. Porque estou certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Romanos 8, 38 e 39. Retira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é sagrado. Elias continuou a orar fervorosamente para que o coração dos israelitas se voltasse novamente para Deus. Com paciência, o profeta esperou, enquanto a mão do Senhor caía pesadamente sobre a terra flagelada. O início do capítulo 18 de 1 de Reis relata o último ato desta história extraordinária. Vamos ler o versículo 1. O tempo passou. No terceiro ano da seca, o Senhor falou a Elias e disse-lhe: vai apresentar-te ao rei Acabe, porque eu vou enviar chuva sobre esta terra. Elias partiu e foi apresentar-se a Acabe. Perante Acabe, Elias propôs que todo o Israel fosse reunido conjuntamente com ele e os profetas de Baal, no Monte Carmelo. Agora, pois, convoca todo o povo de Israel para se encontrar comigo no Monte Carmelo. Traz também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Asherá, que são alimentados pela rainha Jezabel. 1 de Reis 18, 19. Na manhã desse dia, as tribos de Israel juntaram-se próximos do monte. Os profetas de Jezabel ocuparam o monte numa marcha imponente. Com pompa e circunstância, aparece o rei Acabe, e toma posição à frente dos sacerdotes. Diante do rei Acabe e dos falsos profetas, e rodeado pelas tribos reunidas de Israel, está Elias,
o único que apareceu para reivindicar a honra de Jeová. Sem se envergonhar nem temer, o profeta está perante a multidão, inteiramente consciente da sua missão. Elias exclama de forma clara e em voz de trombeta: Até quando? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Mas o povo nada respondeu. Enquanto Israel, no Carmelo, duvidava e hesitava, a voz de Elias quebra novamente o silêncio. Vamos ler 1 de Reis, capítulo 18, agora nos versículos 22 a 24. Versículo 22. E Elias prosseguiu: Eu sou o único que ficou dos profetas do Senhor, enquanto os profetas de Baal são 450. Pois bem, tragam-nos 2 bezerros. Os profetas de Baal que escolham um, que o matem e o cortem em pedaços, e que o ponham em cima da lenha. Mas não lhe deitem fogo. Eu farei o mesmo com outro bezerro. Depois os profetas de Baal que orem ao seu Deus, que eu orarei ao Senhor. E aquele que responder enviando fogo, esse é que é Deus. Todo o povo respondeu: Estamos de acordo. A verdade é que a proposta de Elias era tão razoável que o povo foi incapaz de ignorar o desafio. E os profetas de Baal não ousaram erguer a voz para discordar. O desafio começa. E os falsos sacerdotes preparam o seu altar. Os seus gritos estridentes ecoam através das florestas enquanto invocam o nome do seu Deus. Depois, os sacerdotes aglomeram-se em torno do altar. E com saltos e contorções e gritos histéricos, arrancando os cabelos, retalhando as próprias carnes, suplicam ao Deus que os ajude. Passa-se a manhã, aproxima-se o meio-dia e, contudo, não há voz, nem resposta às suas orações. O sacrifício permanece inconsumado. Vamos agora ler os versículos 27 a 29. Sendo já meio-dia, Elias troçava deles dizendo: Gritem mais alto. Talvez esse Deus esteja a conversar, ou esteja muito ocupado, ou a preparar alguma viagem. Talvez esteja a dormir e é preciso que o acordem. Eles gritavam muito e retalhavam-se, como era seu costume, com espadas e lanças até se cobrirem de sangue. Quando já passava do meio-dia, continuaram enfurecidos até a hora em que era costume oferecer o sacrifício, mas não havia resposta, nem se ouvia nenhum som. Por fim, roucos de tanto gritar, com as vestes manchadas com o seu próprio sangue das suas feridas, os sacerdotes ficam desesperados. É chegada a tarde, os profetas de Baal estão exaustos, abatidos, confusos. Finalmente cessam os seus esforços. Em desespero, retiram-se da luta. Retira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é sagrado. Vamos continuar a ler o relato bíblico agora no versículo 30. Elias disse ao povo: Cheguem-se aqui para perto de mim. Juntaram-se todos e ele começou a consertar o altar do Senhor que estava destruído. Pegou em 12 pedras, segundo o número dos filhos de Jacó. Pois foi a Jacó que o Senhor disse: Israel passará a ser o teu nome. Com essas pedras, Elias reconstruiu o altar para adorar o Senhor. Em volta do altar abriu uma vala que cabiam uns 20 litros de água. Depois colocou lenha sobre o altar e cortou o bezerro em pedaços que pôs em cima da lenha. E disse: Encham 4 bilhas de água e despejem-nos por cima do animal preparado. Assim fizeram e ele disse: Façam isso outra vez. E disse depois: Façam-no uma terceira vez. E eles obedeceram. A água escorria em volta do altar e enchia toda a vala. Que fé! Que tamanha fé deste homem! Em contraste, os sacerdotes de Baal haviam gritado, espumado e dado saltos desde a manhã até à tarde. Mas Elias vai orar com simplicidade e fervor, pedindo que Deus mostre a sua superioridade sobre Baal, para que Israel pudesse ser reconduzido a ele. Vamos ler a oração de Elias, nos versículos 36 e 37. À hora de oferecer o holocausto, o profeta Elias aproximou-se do altar e orou:
Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, mostra agora que és tu o Deus de Israel e que eu sou teu servo e faço isto porque tu me ordenaste. Responde-me, Senhor, responde-me para que este servo e para que este povo saiba que tu és Deus e que os convidas a voltarem de novo para ti. Entretanto, um silêncio opressivo e solene caiu sobre todos. Assim que a oração de Elias terminou, chamas de fogo, como brilhantes relâmpagos, desceram do céu, consumindo o sacrifício, lambendo a água e devorando as próprias pedras do altar. O brilho das chamas ilumina o monte e ofusca os olhos da multidão. A descida do fogo é claramente vista e todos ficam maravilhados com o espetáculo. O povo sobre o monte fica prostrado e em reverência perante o Deus invisível, não se atrevem a olhar para o céu. Clamam a uma só voz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é que é Deus. Agora reparem nesta citação do livro Patriarcas e Profetas. O povo reconhece a justiça e misericórdia de Deus em haver retido o orvalho e a chuva até que tivessem sido levados a confessar o seu nome. Até os sacerdotes de Baal testemunham consternados a maravilhosa revelação do poder de Jeová. Não obstante a sua frustração e na presença da divina glória, recusam-se a arrepender das suas obras más. Elias recebe a ordem de Deus para destruir os falsos ensinadores. Eles apoderam-se dos sacerdotes e no ribeiro de Quizon, antes que findasse o dia, os sacerdotes de Baal são mortos, a nenhum é permitido viver. Retira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é terra sagrada. E lembra-te do Monte Carmelo, para que tenhas bem firmado na tua mente e no teu coração que Deus é o Criador do céu, da terra e do mar e tudo o que neles há. É aquele que mantém os regatos, as fontes de águas vivas, o suave orvalho, os montes e vales, o sol, as nuvens do céu, todo o firmamento, as profundezas desta terra e todos os poderes da natureza. É aquele que te criou, que te conhece como ninguém, aquele que te ama e te mantém na vereda da sua justiça. É o teu Salvador, o teu Redentor e aquele que um dia virá nas nuvens do céu com todo o esplendor e glória e te levará para junto dele para todo o sempre. É o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que merece o teu coração, a tua gratidão eterna e fundamentalmente a tua reverência. Por isso, retira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é sagrado. Amém.